Olá, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor. Vamos continuar com o nosso Clube do Livro. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 do nosso livro que estamos estudando, A Caminhada de uma Mulher com Deus, da autora Elizabeth George. Hoje, capítulo 11 tem como título Adquirindo Força por Meio da Mansidão. Bem, minhas irmãs, conforme nós já vimos, estamos estudando agora as 3 graças que nos exortam na nossa disciplina, na nossa conduta para ter uma vida piedosa. No capítulo anterior, nós vimos sobre a fidelidade de Deus, que ela é cultivada em nós quando nós colocamos em prática o lema faça. Ou seja, quando nós fazemos aquilo que está diante de nós para fazer e que necessita ser feita sem procrastinar, sem deixar para depois, sem dar desculpas. E para isso, nós vimos que dependemos grandemente da força de Deus e que nós devemos nos mergulhar, para mergulhar em Deus para conseguir fazer o enorme esforço de terminar a tarefa que temos em frente, realizá-la com êxito e nos tornar pessoas dignas de mais confiança. Agora nós vamos estudar sobre a mansidão. Muitas pessoas confundem mansidão com fraqueza. E o que nós vamos ver nesse livro, através desse estudo, é que a mansidão, na verdade, ela é força, ela não é fraqueza. Mansidão significa ser dócil ou meigo, ser modesto ou humilde. É uma forma de domínio próprio que somente Cristo pode conceder e que se manifesta em forma de um espírito submisso, tanto a Deus como aos homens. Mansidão também é o oposto da autoconfiança arrogante. E conforme nós vamos ver, a mansidão ela é cultivada e o preço para cultivar é alto. Bem, o que significa realmente mansidão? É o que nós vamos ver aqui e que a autora vai nos conduzindo. Primeiro, mansidão significa confiar no Senhor. Mansidão significa depositar toda a nossa confiança no Senhor. William Hendrickson disse o seguinte a respeito das palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, verso 5, que Jesus, no Sermão do Monte ali falando sobre bem-aventurados mansos porque herdarão a terra. E esse autor, esse estudioso disse: manso ou dócil descreve a pessoa que não é rancorosa. Ela não guarda ressentimentos. Em vez de remoer as ofensas recebidas, ela encontra refúgio no Senhor e entrega-se inteiramente a Ele. Ela aprendeu a aceitar com alegria o espólio de seus bens, pois tem consciência de possuir patrimônio superior e durável. Contudo, mansidão não significa fraqueza. Significa ser submisso sob provocação. Estar disposto a sofrer ofensas em vez de infligir ofensas. A pessoa mansa ou dócil deixa tudo nas mãos daquele que a ama e a cuida dela. Minhas irmãs, que definição, na verdade? Que definição. Se nós olharmos para a nossa vida, será que nós estamos sendo mansas? Será que nós estamos sendo dóceis? Será que estamos sendo humildes? Como está? Nós estamos cultivando esse fruto da mansidão? É algo para nós pensarmos. Então aqui ela diz, em primeiro lugar é importante notar tudo aquilo que mansidão não significa. Mansidão não significa rancor. Mansidão não guarda ressentimentos e não se preocupa em remoer ofensas. Minhas irmãs, quantas vezes nós recebemos alguma ofensa e nós ficamos ali remoendo aquilo? Na verdade, eu falo por mim mesma. Muitas vezes alguém fala alguma coisa, faz alguma coisa comigo, e eu fico ali remoendo. Nossa, eu poderia ter falado de outra forma, eu poderia ter revidado de outra forma, reagido de outro jeito, falado também para aquela pessoa, e a gente fica remoendo. E a mansidão, ela não remói, Então, já é algo para nós procurar mudanças, Então, o que a mansidão faz? A autora diz que ela encontra refúgio no Senhor e em seus caminhos. Suporta ser espoliada por alguém, suporta provocações e em seu sofrimento submete-se com humildade a nosso Pai onisciente e zeloso,
confiando plenamente no amor de Deus. Bem, e aí surge para nós então uma pergunta: como, Como suportar isso? Como nós vamos viver dessa forma? Como vamos ser injuriadas, criticadas, Como nós vamos sofrer alguma coisa? Como alguém vai infligir algo em nós e nós vamos ficar quietas, não vamos fazer nada? Vamos aceitar tudo tranquilamente? Sim, para nós se resume nisso. A mansidão, ela aceita tudo. E isso só resume, a única resposta para nós termos essa convicção de aceitar isso é a nossa fé. Nossa fé em Deus. O conjunto invisível de raízes da mansidão penetra fundo no solo fértil da fé. A fé acredita que tudo que acontece na nossa vida é permitido por Deus e que Ele é capaz de nos ajudar a lidar com as situações com as quais nos deparamos. Nossa fé no Deus que existe por trás dessa verdade nos impede de lutar, de espernear, porque a fé acredita que Deus lutará por nós. Então, se nós cremos em Deus, nós não precisamos agir, reagir, tomar ali a frente de lutar por uma injustiça, de lutar por alguma coisa. Lógico que há situações e situações, há exceções, Mas no dia a dia, no dia a dia, nas coisas que sofremos, nas injustiças que sofremos, nós devemos usar a nossa fé e crer que Deus vai lutar por nós. Bem, segunda característica da mansidão que ela fala é que a mansidão significa submeter-se ao mestre. Bem, e aqui ela fala que o mais esclarecedor para ela sobre o significado da mansidão é que o adjetivo é empregado para um animal que foi domesticado e controlado. Essa definição, acompanhada do fato de que a mansidão é altamente apreciada por Deus nas mulheres que o amam, forçou a autora a dar continuidade à sua busca, que acabou se revelando em alguns conceitos surpreendentes. Bem, a palavra domesticada, o antônimo de selvagem, descreve uma pessoa acostumada a ser controlada por outra. A palavra domesticada sugere uma pessoa que foi dominada ou que permitiu ser dominada pela vontade de outra. Portanto, minhas irmãs, nós, mulheres de Deus que queremos ser, mulheres cristãs, nós não somos mulheres selvagens, nós somos mulheres domesticadas e não por qualquer mestre, não. O nosso mestre é Jesus. Nós fomos domesticadas pelo Senhor. Ele é quem comanda a nossa vida, Ele é quem controla a nossa vida. A vontade dEle deve dominar a nossa vida. Minhas irmãs, quando nós entendemos isso, a nossa mente se abre e nós passamos a entender tantas coisas que acontecem. Se nós cremos que Deus está no controle da nossa vida, se nós cremos que Deus, a vontade de Deus, nós estamos seguindo a vontade de Deus, então não precisamos usar a força, usar as palavras, nós não precisamos lutar por nós mesmas, porque o Senhor lutará por nós. Amém? Então, minhas irmãs, que nós possamos nos deixar ser controladas pelo Senhor. Não vamos ser mulheres cristãs selvagens, vamos ser mulheres cristãs domesticadas. Amém? Terceiro que ela diz, a mansidão significa seguir o exemplo de Cristo. Bem, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Se somos mulheres cristãs, se servimos ao Senhor Jesus, se a nossa vida está diante dele, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. E Cristo é o maior exemplo de mansidão, Cristo é o maior exemplo de mansidão. Jesus, ele não veio ao mundo como um conquistador violento, nem como um rei guerreador que o povo de Israel queria. Ele não veio para levar espadas, para gerar guerras, não. O reino dele era diferente. Ele veio como um rei dócil, manso, pacificador e bondoso. Então, nós devemos seguir o exemplo de mansidão de Jesus. A semelhança dele, nós devemos encontrar refúgio em Deus e entregar o nosso caminho a ele. A mansidão de Jesus estava alicerçada em uma completa confiança em Deus. E nós devemos cultivar a mansidão,
seguindo o exemplo de Jesus. Quarta característica: mansidão significa curvar a alma. A autora diz que encontrou uma palavra encantadora que ajudou a compreender a mansidão. O vocábulo empregado no Antigo Testamento para mansidão, que é aná, descreve um feixe de grãos perfeitamente desenvolvidos e maduros, cuja extremidade superior se dobra e fica curvada. Bom, uma cristã deve abaixar a sua cabeça. Uma mulher madura, uma cristã madura, uma cristã que busca no Senhor, aquilo que precisa, que ora, que lê a palavra, que jejua, que busca o Senhor, que tem intimidade com o Senhor. Essa é uma cristã que abaixa a sua cabeça, que deixa, para trás a arrogância, o orgulho, a vaidade e se humilha, adora o Senhor, se prostra diante dele e aceita aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quinto, mansidão significa revestir-se de um espírito manso. O uso dessa graciosa vestimenta exige decisão da nossa parte. A mansidão, ela exige decisão da nossa parte. Não tem como querermos ser mansas e humildes se não escolhermos, se não tomarmos uma decisão. Porque o que vai falar mais alto quando algo acontecer em nós vai ser o quê? Vai ser a nossa carne. E não sei você, mas eu tenho um temperamento mais explosivo. Então eu preciso tomar a decisão de, eu não vou reagir a isso, Eu preciso tomar a decisão, eu não vou reagir. Tudo bem, deixa, Deus vai fazer, Deus vai lidar com isso. Eu não vou agir. Então é uma decisão que nós precisamos tomar. E aqui ela vai citar os elementos extraídos de 1 Pedro, capítulo 3, do versos 1 ao 6. O versículo 1 desse texto fala sobre o elemento da submissão. Mulheres, sede vós igualmente submissas a seus próprios maridos. Embora este versículo focalize a submissão no casamento, a exortação aparece em uma longa passagem sobre todos os tipos de submissão. E nós, mulheres, fomos chamadas a ser submissas ao nosso marido, mas principalmente ao Senhor. Devemos ser submissas ao Senhor. Os versículos 1 e 2 indicam o elemento do comportamento. O comportamento que Pedro fala é um comportamento que se recusa a brigar, a irar-se, que se recusa a ter pensamentos de violência e vingança e que se recusa a se impor. E só podemos viver dessa maneira quando descansamos na soberania de Deus e temos a certeza de que Ele controla toda e qualquer circunstância da nossa vida. Amém? Os versos 3 e 4 abordam o elemento do coração. Pedro diz nesses versos, depois você lê, por favor. Não vou falar aqui porque senão vai ficar muito extenso o áudio, o vídeo. Pedro diz que você e eu devemos nos preocupar com a nossa condição interior, a condição do nosso coração, em vez de vivermos obcecadas com a aparência exterior. Lógico, minhas irmãs, que não devemos também deixar de lado a nossa aparência exterior. Devemos sim cuidar da pele, do cabelo, das unhas. Devemos ter uma aparência exterior bonita, mas o principal que Pedro fala é a disposição do nosso coração. Como está a disposição do nosso coração? Essa expressão, o interior do coração, se refere à personalidade da mulher cristã, que se torna bela mediante o ministério do Espírito Santo, ao glorificar ao Senhor Jesus e manifestá-lo na vida dela e por meio dela. Manso, quando Pedro diz aqui que a mulher ela tem que ter um espírito manso e tranquilo, manso aqui se refere à cooperação, dócil e bondosa. E tranquilo se refere à aceitação da vida em geral. Ou seja, em outras palavras, manso significa não criar transtornos. E tranquilo significa suportar com serenidade
os transtornos causados pelos outros. Olha que definição, né? O verso 5 desse texto de Pedro nos instrui acerca do elemento da confiança. Nós só podemos caminhar em mansidão e humildade se confiarmos no Senhor. Só podemos caminhar desta maneira mediante a fé, que é aquela confiança que busca esperança em Deus e é direcionada para Ele e repousa nele. Quando nós confiamos em Deus, quando nós dependemos de Deus, quando a nossa confiança está em Deus, nós podemos andar em mansidão e confiança, entendendo que ser manso significa não criar transtornos e tranquilo significa suportar os transtornos que outras pessoas causam na nossa vida. Isso é muito difícil, né? Quando nós olhamos para essas definições, nós pensamos, meu Deus, eu não vou conseguir viver assim. Como eu vou viver assim? E o versículo 6 termina com o elemento da fé. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé quando aceitamos docilmente as situações da nossa vida que contribuem para um espírito manso e tranquilo. Da mesma forma que todas as manhãs nós abrimos o nosso guarda-roupa para escolher uma roupa apropriada, né? Devemos recorrer a Deus e nos revestir de um espírito manso e tranquilo, algo raro e precioso, cujo preço é incalculável. Sexta característica que ela diz, que a mansidão significa aceitar. Aceitar. Ela diz aqui, defino a mulher que põe em prática a mansidão ou a docilidade como aquela que aceita. Mas o que ela aceita? Ela aceita com tranquilidade os transtornos criados por outras pessoas, suporta tratamentos ofensivos, tolera mal entendidos. Ela, graças ao fato de carregar na mente e no coração a imagem de Jesus e de seu sofrimento, aceita tudo e, por conseguinte, cultiva o fruto da mansidão de Deus. É muito difícil, né, minhas irmãs? E é certo que há exceções óbvias e muitas vezes morais que nos leva a ter sim uma atitude e a não aceitar certas coisas. Não devemos aceitar tudo também, né? Há coisas que não devemos aceitar. Há coisas, transtornos que outras pessoas colocam sobre nós, julgo que outras pessoas colocam sobre nós, que não devemos aceitar. Não é, a mansidão não é aceitar também tudo, né, que te faz. Mas a mansidão, ela deve ser evidente na nossa vida. E devemos pedir sabedoria a Deus para diferenciar aquilo que deve ser aceito como mansidão e aquilo que não deve ser aceito. Andrew Murray disse sobre mansidão o seguinte: mansidão é a perfeita tranquilidade de coração. Para mim, é não ter aborrecimentos, nunca me sentir atormentado, agitado, irritado, magoado ou desapontado. É não esperar nada, não questionar o que me fazem, não sentir o que é feito contra mim. É estar bem quando ninguém me elogia e quando sou acusado de alguma coisa ou menosprezado. É o fruto da obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, manifestada em seus filhos que se submetem inteiramente ao Espírito Santo. Outro cristão escreveu essas palavras sobre a força que vem da mansidão e disse assim: mansidão diz respeito, antes de tudo e principalmente a Deus. É aquela disposição de espírito na qual aceitamos o que vem de Deus como sendo bom para nós, sem contestar ou resistir. É um coração humilde, que não luta contra Deus e não guerreia nem discute com Ele. No entanto, essa humildade, pelo fato de ser, antes de tudo, uma humildade perante Deus, também é demonstrada diante dos homens, até mesmo dos homens maus. Porque eles, os homens maus, com os insultos e ofensas que nos infligem, são autorizados e usados pelo Senhor. Minhas irmãs, olha só. Olha que maravilhoso isso. E que difícil, né? E que difícil. Minhas irmãs, a mansidão, ela realiza tudo isso sem lutar. Ela não luta. E nós
damos um passo gigantesco, né? Quando nós decidimos não lutar nem discutir com Deus, assim como decidimos não resistir ao que Ele está fazendo na nossa vida. Devemos desistir de contender, reclamar, murmurar e resmungar. Afinal, por que fazer essas coisas se Deus está no controle e permite essas provações na nossa vida? Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra hebraica para aquietar significa parar de lutar. E um estudioso traduziu assim esta repreensão: calma, basta. Em essência, Deus está dizendo para nós: pare com toda essa sua atitude belicosa, violenta, tendenciosa, reclamona, porque eu, Deus, é que estou fazendo isto. Olha só. Por isso, minhas irmãs, devemos parar de espernear, parar de lutar e simplesmente aceitar, seja o que for, porque tudo está nas mãos do nosso Deus, soberano e amoroso. E nós somos verdadeiramente fortalecidas por meio da mansidão, quando pomos em prática essa postura de ter um coração que confia em Deus e em sua sabedoria, misericórdia e proteção. E aqui a autora vai nos dizer alguns exemplos de personagens bíblicos, né, que foram mansos e humildes e que tem muito a nos ensinar. E ela fala sobre Ana, ela fala sobre Maria, mãe de Jesus, ela fala sobre Maria de Betânia, que ungiu os pés de Jesus, e ela fala também sobre Moisés, um homem que a própria palavra diz que era muito manso. Imagina, né? Números capítulo 12, verso 3, que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Imagina, irmãs, você ser considerada uma mulher muito mansa, né? Olha que coisa mais linda. Então, minhas irmãs, que nós possamos buscar no Senhor, né? Que nós possamos nos sentir encorajadas a orar e buscar no Senhor, a suportar com tranquilidade os maus tratos de outras pessoas, enquanto nós aguardamos para ver aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E por ser o Senhor, o autor de todas as situações da nossa vida, Ele também é o finalizador de cada uma delas. E se e quando Ele quiser intervir, Ele será glorificado, porque ficará evidente para todos que Ele veio nos socorrer. Mas se Ele também não intervir, Ele também será glorificado pela mansidão que nós vamos demonstrar, porque somente a graça e o poder de Deus em nós nos capacitarão a ter uma atitude de aceitação. Mas como nós podemos aceitar tudo isso? Como nós vamos viver em mansidão, minhas irmãs? A autora nos dá aqui algumas instruções e ela diz: aceite tudo em sua vida como tendo sido permitido por Deus. Ore. A oração desenvolve em nós uma atitude correta de mansidão. Não reclame nem murmure. Não reclame nem murmure. Reclamar é duvidar de Deus. É o mesmo que insinuar que Deus não sabe o que está fazendo. E Ele sabe o que está fazendo. Não tente manipular nada. Busque na palavra de Deus, né? Leia a palavra, busque na palavra o fortalecimento que você precisa para continuar, para perseverar. E que hoje que nós possamos, né, buscar no Senhor, nos revestir da mansidão. E talvez, não sei se você está passando, né? Se você estiver passando por uma situação de injustiça, de transtorno que outra pessoa impôs a você, vista esse manto da mansidão. Deixe o Senhor te guiar. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Adorne-se com o espírito de graça e o espírito de mansidão do Senhor. Aguarde pela ação e a solução do Senhor. E verdadeiramente deixe que esse fruto, um fruto poderoso, um fruto de força, vai te fortalecer para vencer as lutas e que você caminhe com o Espírito Santo durante essa caminhada, essa jornada. Amém? Que Deus abençoe, que Deus possa
continuar, né, falando aos nossos corações, que nós possamos aprender cada dia mais. E eu espero vocês no próximo vídeo. Amém? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.